Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Supliquemos, irmãos, ao Senhor, novamente em oração, para que Ele nos agracie com sua palavra. Porque de outra sorte, irmãos, se o Espírito Santo não mover o seu coração, talvez você fique vidrado aí, prestando bastante atenção na pregação da palavra, mesmo com as minhas limitações, mas não haverá transformação, não haverá edificação, não haverá salvação. Então suplique ao Santo Espírito de Deus que Ele possa agir poderosamente na sua vida ao ouvir a sua palavra sendo pregada. Oremos, irmãos. Nas tuas eternas misericórdias, Pai, nas riquezas de tua misericórdia, na certeza, Pai, na plena certeza da tua misericórdia, nós suplicamos ao Senhor. Precisamos ouvir tua voz, Pai. Não emudeça. Sabemos que não somos merecedores e como filhos rebeldes muitas vezes agimos. Queremos ouvir muitas vezes, e é isso que ouvimos sempre em alto e bom som, a voz do nosso coração, que tragicamente tem sido nosso guia e tem nos levado a abismos cada vez maiores ao Senhor. Não permita, Deus, não permita, Pai, que o pecado que ainda insiste em me assediar possa me assaltar nessa noite, de maneira que roube o mais precioso, Pai, que eu tenho na vida, que é a tua voz. Tua voz que me salva, tua voz que me exorta, que me acalma. A tua voz que me chama para cada vez mais perto do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, no nome que há todo o poder, no nome de Cristo Jesus, Pai, suplicamos pelo Teu Santo Espírito, Pai, que nós cremos que habita nesse local, que habita em nossos corações, que esse Espírito, Pai, possa mover poderosamente em nossos corações, Pai, de maneira sobrenatural, Pai, pela exclusividade da Tua palavra pregada, do texto exposto em sua pureza e simplicidade, exposto com fidelidade, Pai, apenas a Tua palavra, a suficiência dela, e o Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, afugenta, Pai, qualquer outra voz, qualquer outra notícia, qualquer outra coisa que venha atrapalhar, Deus. Qualquer outro interesse, Deus. Não há nada mais precioso, Pai, nem para agora, nem para depois, nem para amanhã. Não existe nada mais precioso do que a Tua palavra. Isso diz respeito à nossa eternidade, Deus. Isso não é uma entrevista de um bom emprego. Isso não é um ingresso numa faculdade. Isso não é um pedido de casamento.
é a tua própria voz, Pai. Toda a tua voz, Deus, tem para nós peso de ordenança. Então assim, ó Deus, com o coração inclinado, submisso, humilde, recebamos apenas a tua voz, Pai, e não a nossa. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos. Amém. Amém, irmãos. Amados irmãos, muitas vezes nós nos deparamos em situações que gostaríamos de entrar em alguns lugares. Para entrar em alguns lugares, e muitas vezes os lugares que nós temos mais vontade de estar ou de ingressar ali são os lugares proibidos. Os lugares que somente algumas pessoas ali entram. Somente algumas pessoas conseguiram. Eu quero me sentir privilegiado. Eu também quero ter acesso àquele local. A nossa mente vai muitas vezes a um lugar onde só tem pessoas granfinas, onde só tem pessoas ricas. Acontece muitas vezes isso em igreja evangélica. Você quer estar junto daquelas pessoas ricas. Eu estou na igreja daquela pessoa, daquele empresário, do dono disso, do dono daquilo, do juiz, do doutor. Depois a mesma pessoa chora porque diz que não é vista, que não é notada naquela igreja. Muitas vezes o motivo de estar naquele local é isso. Quero ser aceito entre aquele grupo de amigos. Quero ser aceito entre aquelas pessoas. E quando aquele lugar tem um acesso bem restrito, aí é que me dá mais vontade, aí é que eu desejo e aí é que eu cobiço estar naquele local. E aí se eu conheço alguém que pode me colocar dentro, eu me devoto completamente àquela pessoa. Eu me submeto cada vez mais àquela pessoa que vai me ingressar naquele local de restrito acesso. Naquele local do qual é impossível que eu sozinho ali entre. E nessa ilustração eu queria deixar sua mente bem livre para você imaginar qual o lugar que você gostaria de ter entrado e você nunca entrou. Seja em que for, deixe sua mente livre para que você pense sobre isso. Mas um local do qual você não foi aceito. Você se sente rejeitado e traz até um complexo de inferioridade para você. Eu não consegui estar entre eles. Gera muitas vezes raiva, né? Aquela inveja, aquela cobiça. Você começa a falar mal daquelas pessoas que estão lá e você não pode estar. Aí você, no seu complexo de inferioridade, quer tentar diminuir aquelas pessoas, tornar-se igual a ela e dizer que é injustiça você não estar ali. Muitas vezes desejamos, irmãos, muitas vezes cogitamos as coisas dessa vida. E a coisa mais maravilhosa que é adentrar os céus e permanecer ali para frente. Nós não almejamos, nós não contemplamos isso. Nós não passamos minutos do nosso dia, da nossa semana. Quantas vezes no ano você já se deparou pensando não o que vai acontecer se você receber aquela promoção, se você receber aquela indenização, se você ganhar na loteria, se você comprar isso e aquilo outro, como seria diferente? E alguém diz, acorda. Quantas vezes já aconteceu com você contemplando a eternidade, desejando isso para você? E logo depois você sorri, porque você não está desejando o céu, simplesmente porque a sua vida aqui perdeu a graça. Está tudo bem com você, mas você é pego sorrindo e viajando. Porque você sabe que tem livre acesso àquele local. Porque foi dado a você. Alguém pagou um preço muito alto para que você pudesse entrar. Alguém que pertence àquele local, alguém que é dono daquele local, ele conseguiu o seu acesso ali. O principal disso, a nossa eternidade nos céus, nós não planejamos, nós não almejamos, nós não nos pegamos de surpresa desejando isso, ansiando por isso. O noivo, ele vive desejando.
De contínuo, Ele está lá enquanto nós paramos, enquanto nós cochilamos, enquanto nós estamos na nossa inatividade, enquanto nós estamos distraídos nesse mundo. Ele de contínuo não cessa de fazer intercessão em nosso favor junto ao Pai, para que nós tenhamos livre acesso à sua presença e para que Ele possa nos receber e assim ser eternamente. O noivo, o Senhor Jesus Cristo, nos deseja, Ele não dorme, pensando nisso o tempo todo. No seu mais alto de lugar de honra e glória, Ele assentou junto ao Pai e tem feito isso, desejado e aguardado o momento em que Ele virá nos reunir e nos buscar. Uma ênfase maravilhosa, irmãos, que nos dá esse texto, é que Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar o corpo, o cabeça vem buscar o seu corpo. O cabeça, ele vem buscar o corpo para que o corpo entre. E no final ele vai dizer, olha, não despecem, corpo, não se dissolva, porque o cabeça vem buscar todos vocês. Lembrando, irmãos, que isso é dito aos hebreus no momento em que eles vacilavam, no momento em que eles pensavam em desistir, no momento em que eles estavam sendo pressionados pelaquela perseguição religiosa, que certamente era em Roma, certamente o lugar do destinatário era em Roma, por conta da forte perseguição que surgiu ali entre os cristãos. Mas, queridos, afrouxar as rédeas num momento difícil de nossas vidas, num momento angustiante, é o maior perigo. Permitir que as rédeas das nossas vidas, o nosso relacionamento com o Senhor, seja afrouxado, é o nosso maior perigo. Nós perderemos o rumo com facilidade. E assim o autor de Hebreus, com muito desejo em seu coração, com urgência, porque nem saudação comumente que é feita nas cartas entre os helenistas, entre os gregos, não faz saudação nenhuma, não assina como comumente era feito, mas ou pela perseguição, com medo de se identificar, ou pela urgência, ele segue logo tratando. Vocês não devem ouvir essa história de que há outro jeito de se chegar a Deus, de que tem outro jeito de ser crente. Não existe outra forma de se chegar a Deus. E nós sabemos que no começo a grande insistência nessa carta é: não entrarão no meu descanso. A gente sabe por quê. Qual o motivo da urgência do apóstolo ao escrever essa carta? Porque ele sabe que de outra sorte, da maneira como eles estão buscando, eles não entrarão no descanso do Senhor. Tudo aquilo, irmãos, que eram preceitos legais do Antigo Testamento, tudo aquilo que pertencia ao judaísmo, ainda pertence a eles. O judaísmo ainda hoje está vivo, mas principalmente naquela época que ainda estava acontecendo sacrifícios. Os crentes ali em Cristo Jesus receberam Ele como único e suficiente Salvador, e agora, por causa da perseguição ao nome de Cristo, vamos tentar facilitar as coisas e vamos continuar sendo crentes, mas sem professar o nome do Senhor. Sem manter firme a nossa profissão em Cristo, nós vamos voltar então e vamos crer nos anjos, porque foi eles que trouxeram a lei. Vamos crer então em Moisés, porque a lei foi dada a ele. Vamos então crer nos sacrifícios. Vamos crer nos sacerdotes, vamos crer nos sumos sacerdotes. E em tantas e tantas coisas eles queriam crer. Observem que eram desculpas e mais desculpas, e que certamente eles diziam: nós não deixamos de ser crente. Nós só adoramos de outra maneira. Nós só cremos de uma maneira diferente de vocês. Certamente alguns aqui poderiam dizer: só vocês que são os certos. Vocês querem ser deuses. Vocês querem ser o próprio Deus, melhor dizendo. Só vocês que são os donos da verdade. Então, queridos, tudo aquilo que era do Antigo Testamento, que pertencia e pertence ao judeu, o esforço do autor da carta é dizer: tudo isso é sombra e se passou.
e em Cristo tudo agora se tornou novo. Ele vai dizer, através do véu, ou seja, do seu corpo representado no véu, trouxe um novo e vivo caminho. Aquilo que parecia ser um caminho que apontava para Cristo, tudo aquilo do judaísmo, não levava de fato a Cristo. Era um caminho morto. O caminho antigo era um caminho morto. Então, todas essas coisas, irmãos, que os crentes tentam fazer para tornar o seu culto mais belo hoje, trazer arca para dentro da igreja, traz uma euforia, as pessoas choram, caem no chão, mas é a presença de Deus, pastor, ali representada. Como é que isso pode ser errado? Aquilo apontava para Cristo. Não há mais necessidade. Se eu aceitar uma arca, entrar na minha igreja na hora do culto, eu vou estar concordando que o sacrifício de Cristo não teve valor algum, que Ele morreu na cruz em vão. Se eu aceitar sacrifícios, se eu aceitar pastor sendo chamado de sacerdote, se eu aceitar esse lugar aqui sendo chamado de altar, se eu chamar esse lugar aqui de templo, qualquer coisa que remonte ao Antigo Testamento, o guardar o sábado, todas essas coisas que se remontam à antiga dispensação, se eu guardá-los, se eu conservá-los, eu vou estar dizendo, Cristo morreu em vão. Todas as coisas, queridos, foram tornadas novas. Veja, com clareza, a circuncisão, o ingresso de alguém na aliança, o pacto de Deus, através da circuncisão. No Novo Testamento, a circuncisão se transformou em batismo com água. A pessoa ingressa na aliança. O cordeiro pascual sendo imolado. Observe, circuncisão, derramamento de sangue. O cordeiro pascual também sendo imolado. No Novo Testamento, Santa Ceia. Êxodo capítulo 20. O quarto mandamento, em Êxodo capítulo 20, o sábado, como um princípio criacional, guardem o sábado. Quando chega em Deuteronômio capítulo 5, já vemos ali a sombra, já vemos Cristo ali em Deuteronômio capítulo 5, quando a lei é repetida. O autor do Pentateuco, ele vai dizer assim, olha, eu não vou usar mais o princípio criacional, mas agora eu vou usar o princípio redentivo. Ele não vai dizer porque em 6 dias o Senhor fez todas as coisas, agora ele vai dizer porque o Senhor os livrou com braço forte e mão estendida. Livrou vocês do Egito, do cativeiro do Egito, assim que o Senhor Jesus fez conosco no cativeiro do pecado. Onde não mais os cristãos se reúnem no nascimento de Cristo, no último dia da semana. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Jesus Cristo foi à sinagoga no sábado, ele guardou o sábado. Claro, é só após o sacrifício dele, só após a sua ressurreição que as coisas mudam. Nenhum apóstolo foi na sinagoga guardar o sábado. O apóstolo Paulo não foi guardar o sábado na sinagoga. Ele foi apedrejado, ele foi pego, chicoteado, ele ia para lá para contender, para pregar Cristo na sinagoga. Ele ia para lá para confrontar e tumultuar a sinagoga e assim apontar para o Messias. Todos os lugares do Novo Testamento, se é a ceia do Senhor no primeiro dia da semana. Eles estavam reunidos em oração no primeiro dia da semana. Quando Tomé ali não estava reunido com os discípulos, a palavra do Senhor estavam reunidos ali no primeiro dia da semana, a fim de ouvirem a palavra do Senhor. Aparece Cristo a eles no primeiro dia da semana. Aí depois, incrivelmente, a palavra do Senhor diz, 8 dias depois, Tomé não estava, 8 dias depois, reunidos novamente, que ênfase, primeiro dia da semana, 8 dias depois, a palavra do Senhor diz que o Senhor aparece de novo, que Cristo aparece de novo com sua palavra. Aí Tomé estava. Ele agora crê. Na primeira vez, no primeiro dia da semana, quando ele não estava no culto, quando ele não estava na igreja, no primeiro dia da semana ele disse, eu não creio. Acabou o culto, acabou a reunião ali, eu não creio. 8 dias depois, ele está naquele local, no domingo, onde Cristo aparece com sua palavra. E aí ele diz, eu creio, louvado seja o Senhor. Bem-aventurado, Tomé, os que não viram
e creram. E assim, queridos, tudo da antiga dispensação se torna nova em Cristo Jesus. Por que então que vocês estão olhando para as sombras? Por que é que vocês estão olhando para o passado? Por que é que vocês ainda contemplam as sombras se a realidade já veio? Vocês não entrarão no descanso do Senhor, ainda que vocês digam que isso é evangelho. Ainda que vocês digam que podem ser salvos, sacrifício nunca salvou ninguém. É isso que nós estamos vendo aqui na carta. O sacerdote nunca levou ninguém até Deus. Mas a fé naquilo que o sacerdote apontava, naquilo que o sacrifício apontava, aí eles eram salvos, ou seja, eles eram salvos também em Cristo Jesus. Mas os hebreus querendo abandonar a sua confissão, queridos. E aqui de maneira maravilhosa, no versículo 19, ele vai dizer, irmãos, algo bem parecido com aquilo que ele diz no capítulo 4, no versículo 16. Mas vejamos primeiro o versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Agora volta, por favor, 4,16. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Observe, irmãos, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. Acheguemo-nos, aqui no versículo 19, com intrepidez, para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Mais uma vez, irmãos, a exortação para que nós possamos ir, nos achegar, para que nós possamos ir até o Senhor e com intrepidez entrar em sua presença, ou seja, de maneira corajosa entrar em sua presença. Porque nós sabemos, irmãos, e os hebreus sabiam, que se chegasse diante do Senhor o sumo sacerdote, que uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos, somente ele, nós sabemos que se ele chegasse de maneira impura, faltando qualquer detalhezinho na sua estola sacerdotal, ele era fulminado e ele morria. Nós sabemos que o Senhor não poupou nem Nadab e Abiú, os filhos de Arão, como sacerdotes, como tendo seu primeiro ofício como sacerdote, com todo o nome, são filhos de Arão, jovens notáveis em Israel, conhecidos de bom testemunho. O Senhor não permitiu que eles errassem. Ninguém pode advogar por Nadab e Abiú e dizer assim, mas rapaz, aonde foi que o Senhor avisou que não poderia ser outro fogo? Aonde tem prescrito dizendo assim, é somente com esse fogo? Aonde está dizendo isso? Ninguém pode advogar, porque desde o começo do tabernáculo, tudo sendo construído conforme o Senhor ordenara. E o pecado, o grande erro de Nadab e Abiú foi fazer como o Senhor não ordenara. Então não é necessário dizer que não faça com isso, mas é necessário dizer que faça desse jeito. Não ficar agora no átrio, não agora ficar do lado de fora, ao redor do tabernáculo, vendo os animais sendo degolados, o cheiro de sangue, e temendo ali fora, e ali ansioso, na expectativa de que o seu pecado fosse expiado. Ele vai dizer, tenha coragem, para que você possa entrar no lugar santíssimo. Tenha coragem. Irmãos, eu acredito que ali, naquele mesmo instante, a perplexidade no olhar, nos ouvidos, no semblante dos hebreus ao ouvir, nos santos dos santos nós podemos entrar no lugar santíssimo onde Deus habita.
Seremos fulminados porque nós temos pecados impuros, nós não estamos prontos. Tenha coragem para entrar lá, porque vocês vão entrar pelo sangue de Jesus Cristo, porque o sumo sacerdote, ele tinha nas mãos dele o sangue daquele animal, o sangue do cordeiro. Ele vai dizer: entrem com coragem, porque vocês têm sobre vocês o sangue do Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. O sangue de Cristo está aspergido sobre a vida de vocês, então vocês podem entrar pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Nós lemos lá em Mateus que o véu foi rasgado no momento da crucificação, no momento da morte de Cristo. O véu foi rasgado. O véu, aquela cortina que impedia que o lugar santíssimo fosse exposto, que o lugar santíssimo fosse visto, que ele fosse acessado. Agora, o véu então é rasgado por causa do corpo de Cristo naquela cruz, sendo morto por causa do sacrifício em nosso favor. Então, o lugar santíssimo de Deus é exposto, é aberto. E agora ele tem um livre acesso. E vocês estão querendo se apegar a essas coisas do Antigo Testamento ainda? Vocês ainda temem o véu? É o corpo de Cristo dado em favor de vocês. Entrem com coragem, não tenham medo. Ele consagrou esse caminho, Ele consagrou vocês, como tudo aquilo que era consagrado no tabernáculo. Ele consagrou esse caminho para vocês, para que vocês possam ter livre acesso à presença de Deus. Então, o versículo 21, irmãos, ele vai dizer: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Irmãos, a segurança do crente de entrar na presença de Deus. Veja, na antiga dispensação, naquilo que ele está condenando, dizendo aos hebreus que aquilo passou, que aquilo não levava de fato a Deus, ele vai dizer no versículo 19 que o sangue de Cristo, porque era o sangue do animal que o sumo sacerdote ele levava. Então a pessoa tinha segurança quando ele levava o animal para então ali verter aquele seu sangue. Mas então ele vai dizer agora, irmãos, nós temos o quê? Grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Nós temos o supremo, o sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Então, a nossa segurança está no sangue, no versículo 19, ou seja, no sacrifício e no sumo sacerdote. A nossa segurança está em Cristo, que Ele foi tanto a oferta, o sangue ali vertido, quanto também aquele que entrou para fazer o sacrifício e nos dá o livre acesso, ou seja, o grande sacerdote. Então observe as duas coisas colocadas juntas, o sacrifício e o sacerdote. Essa é a nossa segurança. Vocês têm um grande sumo sacerdote, ele te leva à presença de Deus. E o versículo 22 vai dizer, irmãos, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, com o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Irmãos, aproximemo-nos mais uma vez. Assim como no capítulo 4, no versículo 16, assim como agora no versículo 19, entrem com coragem. Ele vai dizer novamente, aproximemo-nos. Nós somos exortados, então, constantemente a ir até Deus. E ele vai dizer com um sincero coração. Irmãos, a sinceridade não há nada que doa mais do que a falsidade, do que você confiar numa pessoa e a pessoa toda vez trair a sua confiança, toda vez ela decepcionar você. Agora, o que dizer você ir diante do Deus Todo-Poderoso e você não tem um coração sincero? Você não sabe nem o que está fazendo ali. É apenas uma prática religiosa, apenas uma prática litúrgica. Irmãos, a dúvida ofende o Senhor. Já a fé exalta o nome do nosso Deus. Veja, aproximemo-nos com coração, com sincero coração,
em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Irmãos, essa consciência purificada, ou seja, uma purificação interna, e agora o corpo lavado com água pura, ou seja, a purificação externa. O batismo, irmãos, o batismo, que não era desconhecido dos hebreus aqui. Nós lemos agora em Êxodo 40 falando sobre o lavar, sobre a purificação, lavar mãos e os pés. Isso não era, o significado não era estranho aos hebreus. E agora, queridos, ele colocando, olha, hebreus, alarguem os seus ouvidos. Batismo com água simboliza a purificação externamente. Você viver uma vida santa, mas o coração de vocês, ele deve estar purificado. Mas purificado de quê? De uma má consciência. De uma má consciência o quê? Aquilo que eu já disse, uma dúvida. Não, eu não sei se eu posso entrar. Eu não sei se aquela pessoa aceita ainda a minha amizade. Eu não sei se aquela pessoa ainda aceita a minha presença, a minha companhia. Eu não sei se aquela pessoa me aceita ainda. Porque eu tenho uma consciência pesada sobre o que eu fiz com ela. Então eu não sei se eu posso ir. Por favor, alguém pode ir e mandar um sacerdote no meu lugar. Eu não tenho coragem. Vai alguém no meu lugar. Irmão, sabe alguma coisa que me fazia estranhar muito? Quando eu estava aqui nessa igreja, quando eu era adolescente, ou num acampamento, ou em qualquer outro local que tinha aquele apelo. A palavra de Deus não é suficiente, então se faz apelo. E depois da palavra, bota uma música bonita e traz alguma coisa a mais. Já que a palavra não foi suficiente, apelativa, para que aquele pecador se entregue. Então, deixa eu abandonar a Bíblia e vir aqui para o lado. E começar a fazer convites sobre tua vida ficar melhor de se viver. Vejam, irmãos, uma das coisas mais incríveis que eu achava era alguém ter que ficar empurrando a pessoa. E depois que a pessoa aceitava e dizia, eu vou com você, vamos, eu vou com você, você não precisa ter medo não, eu vou com você. E aquela pessoa cheia de timidez, aquela pessoa cheia de receio, ela vai, porque aquela pessoa a encorajou, porque aquela pessoa foi com ela. Eu queria saber, irmão, se aquela mesma pessoa que estava com receio de vir à frente, se dissesse, aqui tem um montante em dinheiro para te dar agora, venha buscar, se ela teria vergonha, se ela teria receio. Ou a cura de sua enfermidade, qualquer alvo inatingível dela, motivo pelo qual ela vive nas clínicas e fazendo terapia, se aquele alvo fosse agora possível para ela atingir, se ela não viria aqui à frente com toda a coragem, com toda a intrepidez, se ela não se achegaria. Mas, meus irmãos, uma consciência culpada, uma consciência duvidosa, não permite que alguém se chegue a Deus. Vai alguém no meu lugar, vai por mim, seja crente no meu lugar. Toma decisão por mim, vive essa vida cristã proposta na palavra por mim. Isso é atribuído aos pastores, principalmente. Você que tem que viver, pastor, assim. A mim não é dado muito desconto. Meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, criança, aquele Cristo que disse, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é culpado de tentar ser, não é cansado de tentar ser rico e não ter conseguido, não. Tem nada a ver nessas coisas pobres, dinheiro, não tem nada a ver sobre a pobreza do dinheiro, sobre você ter status e qualquer outra coisa cogitável desse mundo. Cansado e oprimido é o peso que a culpa tem. Você carrega a culpa, ele está dizendo, venha, eu aliviarei vocês. Meu fardo é suave e o meu jugo é leve.
o jugo, aquela canga, aqui no Nordeste chama de canga, que bota nos dois animais, no burro, no cavalo, no boi. Se um animal for mais alto, mais forte do que o outro, o jugo vai ser desigual. É como se Cristo estivesse dizendo: entre em jugo desigual comigo, porque eu vou carregar todo o seu fardo. Eu vou carregar todo o peso. E Ele carregou todo o peso do nosso pecado, toda a nossa culpa, e cravou lá na cruz do Calvário. Ele pagou sobre ele se fez pecado, ele se fez maldito quando foi pendurado no madeiro, por mim e por você, aliviando o nosso peso, tirando de nós toda a culpa e purificando a nossa consciência. Mas você é tão ousado, você se acha o eleito, você tem muita confiança, o dono da verdade. Quer dizer então que você tem certeza da sua salvação? Você nunca tem dúvida disso? Absolutamente não! Eu vivo com intrepidez, almejando aquele dia em que eu vou entrar de uma vez por todas. Eu não temo aquele grande dia. Mas por causa de quê? Por causa do sacrifício do sangue no versículo 19 e por causa do sacerdote, do grande sacerdote que tem no versículo 21. Porque eu fui lavado de maneira externa com o batismo e dentro do meu coração no batismo, Ele me purificou de uma má consciência dizendo: Ronaldo, você não tem culpa nenhuma mais. Como eu não tenho culpa, Senhor, se foram os meus pecados, eu mesmo, eu paguei por todos eles na cruz. Toda a cédula, tudo aquilo que foi contabilizado como ofensa contra Deus, eu apaguei, eu destruí toda aquela cédula de dívida. De maneira que o Hebreus diz que o Senhor não lembra mais. Nós vimos isso nos sermões passados. Nunca Ele vai passar na tua cara. E quando Paulo então escreve aos Romanos, ele vai dizer: quem vai intentar acusação contra você? Quem? Se é Deus que nos justifica, quem, pois, nos condenará? Nem a sua consciência pode condená-lo, porque você foi lavado com o sangue de Cristo. O sangue de Cristo purificou a tua consciência. Livre, flutuando daqui para a eternidade, sabendo que o Senhor te livrou, que o Senhor te salvou, que o Senhor te purificou, que o Senhor tem santificado a tua vida. Fez isso de uma vez por todas e tem feito isso, santificar a tua vida. Sobre essa lavagem interior, irmãos, volte um pouco ao capítulo 9, até o capítulo 9 de Hebreus, no versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Cristo é Ele que purifica a nossa consciência das demais obras. Efésios capítulo 5, irmãos, como esse Cristo vai nos apresentar diante de Deus. Efésios capítulo 5. Quando há um mistério revelado ali, Cristo e a igreja, esse casamento, Cristo e a sua noiva, que é a igreja, olha como Ele nos apresentará. Efésios capítulo 5, versículo 25 e o versículo 26. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Mais uma vez, purificada a consciência e purificado também exteriormente. A água do batismo, irmãos, do sacramento,
do batismo, lavado por fora e lavado também interiormente. O versículo 23, queridos. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, com certeza a confissão aqui era aquilo que nós vemos no Novo Testamento. A confissão, Jesus Cristo é o Senhor, do qual, quando isso era dito, havia perseguições. E aqui especificamente aos hebreus, se eles dissessem Jesus Cristo é o Senhor, eles morriam. Como os irmãos da Macedônia, que foram elogiados e trouxeram constrangimento aos coríntios, quando Paulo constrange os da Macedônia e diz, olha, vejam só os macedônios que não têm dinheiro, que financeiramente são menos do que vocês, coríntios. Eles doam financeiramente muito mais à igreja de Jerusalém. Muito mais. Eles doam até a si mesmo. Acabou o dinheiro, mas a gente doa a nós mesmos. O que é que eles estão precisando lá em Jerusalém? O que acontecia em Jerusalém é que por professar, por manter firme esta confissão, perdiam-se emprego, perdiam-se as suas casas, nem mesmo alimento era vendido nos lugares aos crentes. Você professa o nome do Senhor Jesus? Professo, então não vou te vender nada. Hoje, ser crente é motivo de graça. No Big Brother tem que ter um crente. Na novela da Globo tem que ter um crente. No nosso trabalho tem que ter aquele que, para nos confrontar, diz, eu também sou crente e não sou fanático igual a você. Ele está dizendo, olha, para aquele contexto, Jesus Cristo é o Senhor. Hoje existe sinagoga de Satanás com o nome Jesus Cristo é o Senhor. Pasmem. Então, não estamos falando de logotipo para se colocar na porta da igreja. Não estamos falando de um adesivo no carro, nem numa blusa que você vai vestir bonita, com a marca que está dando muito dinheiro e está famosa com o nome do Senhor, com dizeres bíblicos. Guarde firme essa confissão. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Ele é meu Salvador e meu Senhor. E é desse jeito como diz em sua palavra. Ele purificou minha consciência. Ele me santificou. Ele me salvou. Eu não abro mão disso. Custe o que custar. Então, por favor, irmãos, não se limitem apenas a declarar Jesus Cristo é o Senhor. Mas a se manter crentes e firmes. É o que ele está dizendo. Olha, se ele pudesse dizer isso para Castelo Forte, sejam caluniados. Ouçam maledicências, sejam confrontados, ridicularizados, mas permaneçam firmes. Firmes em Cristo. Se alguém cair com a bandeira de Cristo, apanhe a bandeira de Cristo e siga firme, avançando e vencendo sempre no Senhor. Porque nesta guerra já foi dada a vitória. Nós lutamos uma guerra que é muito difícil, mas é muito fácil você lutar numa guerra em que nós já sabemos a vitória. Porque Cristo venceu, os portais eternais foram erguidos para que entrasse ali o Rei da Glória. E assim também nós entraremos, porque Ele nos deu livre acesso, irmãos. Louvado seja o Senhor. Considerem então, irmãos, guardem firme a confissão da esperança. Irmãos, olha, esse guardar aqui, esse guardar não significa eu vou utilizar quando for oportuno essa confissão. Mas quer oportuno ou não, seja um momento, seja o mais difícil possível, vai te trazer, entre aspas, prejuízo no trabalho, na faculdade, em casa, vai te trazer perseguições. É nesse momento que ele está dizendo guarde. Quando ele está dizendo guarde, não é esconda não. Quando ele fala guarde, conserve em uso, em pleno uso, a confissão no Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, irmãos, sem vacilar, a confissão da esperança, sem vacilar. Irmãos, veja,
Estamos no meio de uma tríade. Veja, ele falou anteriormente, irmão, sobre a fé. No versículo 22 ele diz em plena certeza de fé. Aqui agora ele está falando sobre a esperança. Mantenha firme a confissão da esperança, daquilo que eu creio. Eu tenho certeza que o que eu estou passando nessa vida, toda dificuldade em ser crente, eu tenho certeza, eu olho para frente, eu olho para o amanhã e assim eu descanso. Eu tenho os olhos fixos em Cristo, eu tenho os olhos fixos na eternidade. Perca o que perder, mas eu não perderei a minha esperança. Assim como Martinho Lutero cantou no seu hino Castelo Forte. Mesmo que eu venha perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar, se a morte enfim chegar, eu não perderei a esperança, porque com Ele eu reinarei. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, porque me deu livre acesso e reinarei com Ele. Sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, mais uma vez, Hebreus capítulo 6. Quem fez a promessa é fiel. Hebreus capítulo 6. Veja porque eu posso confiar, porque eu posso manter firme essa esperança. Porque quem fez a promessa é fiel. Eu não preciso vacilar, eu não preciso embargar essa confissão. Eu não preciso dar um tempo de professar esse nome, de crer dessa maneira. Eu não preciso cambalear. Eu não preciso permanecer que enfraqueça essa minha confissão. Porque quem fez a promessa é fiel. Capítulo 6, versículo 17 de Hebreus. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, quando Ele quis mostrar a vocês a imutabilidade do seu propósito, Deus não muda. O volúvel aqui somos nós, que guardamos a confissão agora e daqui a pouco não guardamos mais. Mas Deus, para mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Para mostrar que Ele não muda, para mostrar que Ele não mente, para mostrar que Ele é muito diferente de mim, de você, que precisa de estímulos, que precisa de circunstâncias para ser crente, para estar firme no Senhor, para crer nele, para deixar medo, ansiedade e angústia. Porque Ele não mente, porque Ele usou de juramento, Ele usou uma linguagem humana para dizer, olha, eu sou Deus imutável, esse é um dos meus atributos. Essa é uma das características da minha personalidade. Eu não mudo. Se eu prometi, eu vou cumprir. Se Ele disse que começou boa obra na sua vida, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até esse grande dia do qual nós vamos ler aqui no versículo 25. Mas então, queridos, Ele vai dizer, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Você vacila porque você confia em você mesmo. Você vacila porque você confia nos métodos igrejais do evangelicalismo moderno. Você vacila porque você confia no ser demasiadamente justo. Achar que suas boas obras vão ajudar alguma coisa. Quando as boas obras são boas, mas são consequências de você estar em Cristo Jesus, de você ser nova criatura. Consequências naturais, frutos naturais de quem é crente. Se você confiar em você mesmo, você vai vacilar sempre. Mas como é que você tem tanta certeza e convicção? Como você pode ter tanta certeza de que você é salvo? E isso é para sempre. Porque quem fez a promessa é fiel. Agora, eu, na minha profissão de fé, eu sempre vacilo. Chega em determinados lugares, eu não professo essa fé. Eu professo a fé em Satanás. Eu professo crer no diabo. Porque foi isso que Eva fez no Éden.
Eva não creu, Adão e Eva não creu em Deus, mas passaram a crer no diabo, naquilo que o diabo tinha dito. Mas olha, mantenha firme essa confissão, sem vacilar. Não há motivo para que você vacile. Não há motivo para que você diga, não sou mais, eu não confesso mais, eu deixei. Eu estou mal, eu estou passando por um período ruim. Não! Porque quem fez a promessa não foi você. Porque você é infiel. Porque você é volúvel, injusto e covarde por vezes na sua confissão do Senhor. Mas Ele diz, se você guardar sem vacilar, você tem um motivo. Porque quem fez a promessa é fiel. Foi o nosso Deus que fez essa promessa. E o versículo 24 ele vai dizer: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Irmãos, observe o tempo todo falando sobre Cristo, o ser de Cristo, a sua pessoa, e agora, a partir do capítulo 8, a sua obra, a sua obra, a sua obra, a sua obra. Em meio a tudo isso, considere também seus irmãos. Considere a igreja. Veja, considere a segunda tábua da lei. O que se diz o relacionamento entre você e o seu irmão. Considere isso. Porque se alguém não cumpre a segunda tábua da lei, aquelas 6 coisas que diz acerca do seu relacionamento com o irmão, quando você cumpre essa segunda tábua da lei, você está cumprindo a primeira. Se você cumpre a segunda tábua, você cumpre a primeira, amando a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força. Considere também os seus irmãos. Considerar no quê? Ele diz, no amor, estimular o amor e as boas obras. A terceira palavra da tríade. Veja, já falou sobre fé no versículo 22, falou sobre a esperança no versículo 23, e agora no versículo 24, o amor. A fé, a esperança e o amor. Irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 13, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo aquilo no finalzinho daquela carta. Ele diz, olha, a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. Estimulem-se no amor. Que tipo de amor, irmãos? Um amor hipócrita, um amor falso? Apenas um texto, Romanos capítulo 5, por favor, irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Você me ama? Um namorado diz para a namorada, prove o seu amor. Romanos capítulo 5, irmãos, então. Algo incrível. Deus prova o seu amor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha de que maneira o Senhor prova o seu amor por nós, sacrificando-se. Daí você vai entender por que é que você tem que amar o próximo como a si mesmo. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Parece que alguém vai pegar esse texto, esse versículo, e vai arrancar. Olha, ao seu próximo como. Vai arrancar. Ao seu próximo como, e vai deixar só ame-se a si mesmo. Ame a si mesmo. Ame
a si mesmo. Porque é o que nós temos visto, um mundo cada vez mais egoísta, cada vez mais egocêntrico, e isso tem adentrado as igrejas, de maneira que eu não consigo ser família, de maneira que eu não consigo ser irmão de fato daqueles que dizem manter firmes também a mesma confissão que eu em Cristo Jesus. Estimulem o amor. Estimulem também as boas obras. Irmãos, tem um teólogo, Westcott, ele vai lamentar profundamente a tradução aqui, boas obras. A tradução literal do grego. Porque o texto inspirado é o original em qual ele foi escrito. Não que a palavra no português, tá, irmãos? E, por favor, não pensem isso, vou jogar minha Bíblia fora. Não é isso. Mas veja, muitas vezes na gramática e na portuguesa, então, que ela é bem ampla, as possíveis traduções, precisamos ver o original para ver a força daquela expressão. As boas obras ali, irmãos, naquele sentido que eu coloquei hoje, né? O bom, no nosso conceito, no português, no nosso dia a dia, parece que não é uma coisa tão boa. Agora, se eu falar excelente obra, é diferente. Obra muito boa, uma ótima obra, aí a gente entende. Mas quando se lê boas obras, estimula os irmãos a boas obras. Aquelas coisinhas naturais que vocês devem fazer, como todo crente. A tradução aqui, irmãos, literal é obras nobres. Você deve estimular-se, e você vai fazer isso agindo de maneira nobre com seus irmãos. Obras nobres no seio da igreja. Essa é a expressão. Você vai estimular a igreja, o corpo de Cristo, amando seus irmãos. E entre eles, neles, obras nobres. Aquelas das quais você diz, eu queria tanto isso para mim, mas eu derramo sobre a vida do meu irmão. Desse fato eu vou estar provando que eu amo meu irmão assim como eu amo a mim mesmo. E ele vai dizer então, irmãos, quando fala sobre considerar os irmãos em amor, em obras nobres, estimular o amor e obras nobres, ele vai dizer algo que está registrado desde o início da igreja. Você pega o Didaquê, os escritos mais antigos, mais próximos ali da igreja primitiva, daqueles que quem escreveu foram alguns que conviveram com os apóstolos. Você vai pegar desde os relatos do historiador Joséfo, historiador hebreu Joséfo, também há relato deles, tanto no Didaquê quanto de Joséfo, e entre outros do primeiro século, que registravam que os crentes em Cristo Jesus já arranjavam motivos para deixarem de se reunir. Já há registro lá no comecinho isso. Tu pega Joséfo, Flávio Joséfo, tu pega o Didaquê, você se assombra em ver que naquela época já tinha crente entre aspas, que colhiam razões, justiça própria, para dizer, eu não congrego, não vou ficar mais nessa igreja. Revelando uma única coisa, mais do que qualquer outra, autossuficiência. Eu sou Deus. Eu sou o objeto da adoração. Tem que ser do meu jeito. Tudo aqui me incomoda. Inclusive o amor do qual eu sou devedor a vocês, eu não devo ficar esperando essas obras nobres e amor, não. E só é nobre quando eu faço sem esperar receber de volta. E só é nobre quando eu faço para aquele que menos merece, porque é o que mais precisa. Deixar de congregar. Olha, é assustador quando você vai dizer, pastor, tu falou de Flávio Joséfo, historiador hebreu, tu falou do Didaquê, dos escritos tão antigos, mas ele está dizendo aqui como é costume de alguns, ou seja, aquilo é contemporâneo até mesmo para o autor da carta.
Sabe o que isso diz para mim e para você? Cuidado! Se é costume de alguns, cuidado, porque isso vai bater na minha porta. Uma voz suave e sutil do mais profundo do inferno vai soprar no meu ouvido, vai sussurrar no meu ouvido de que eu tenho razão para deixar de congregar. Me apresentem um que não tem desculpa, que não apresentou a desculpa por ter deixado de congregar. Me apresentem um que não diga que foi por falta de amor e de estímulos às obras nobres. Porque ele vai culpar os irmãos mesmo. A culpa está na igreja. Veja, antes dele dizer não deixem de congregar, como é costume de alguns, antes disso ele está dizendo, estimulem o amor e as obras nobres entre vocês. Nós sabemos que todo autossuficiente, todo egoísta, todo egocêntrico, todo aquele que quer a centralidade nele, todo aquele confuso, ele vai culpar tudo ao redor dele. Quando vocês encontrarem um, me chamem em particular e diga, tem um que disse que o problema é dele. Ele é o culpado. Ele é que é pecador, ele que não tem frutos dignos de arrependimento, é ele que não serve ao Senhor, é ele que não quer ouvir a palavra porque ele é tardio, porque ele é rebelde, porque ele é incircunciso no coração, porque a consciência dele não é pura. Quando a minha consciência não é pura, eu quero jogar esse peso em cima de vocês. Minha consciência não está purificada, eu quero jogar essa carga sobre vocês. Psicologia, bem fácil, vai dizer isso. Vou tirar de cima de mim a culpa, o peso. Eu vou atribuir a outras pessoas. O ser igreja, um privilégio dado aos crentes. Irmãos, esse acesso, se tornar membro da Castelo Forte, quantas pessoas conseguiram? É só cumprir, irmãos. Fica ali quietinho. Sim, 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 aqui, ó. Você vai ser até batizado. Você engana a gente. Mas essa palavra, ou ela vai te empurrar para mais perto de Deus, ou ela vai te empurrar cada vez mais para longe dele, para o inferno. É isso que essa palavra vai fazer. E aí essa palavra me empurra de tal modo para longe, que o lugar perfeito para ir é longe da igreja. Deixar de congregar, eu vou deixar de ouvir essas coisas, que faz com que eu fique mais pesado. Aí vai fazer sentido agora, veja. Eu vou deixar de ir para aquele local onde a letra mata. Entendeu agora a interpretação desse texto? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu vou deixar de ir para Castelo Forte, porque aquela letra tem me matado. Mas para mim e para você, nós vamos para Cristo, que tira esse peso e Ele nos vivifica. O Espírito do Senhor nos vivifica. Louvado seja. Não deixem de congregar-nos, como é costume de alguns. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele está dizendo antes, ou seja, muito pelo contrário. Façam admoestações. E tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Irmãos, admoestar é chamar a atenção de alguém. No grego mesmo é chamar alguém para sentar do lado. E ela vai ouvir tudo que você tem para dizer. Nada polido, nada de bajulação. Sabe aquela grande mentira que eu boto no meu Orkut, nas minhas redes sociais? Passou já, né? Instagram ou qualquer outro que seja a rede social. Prefiro
uma dura verdade a uma doce mentira. Já experimentou uma doce mentira? Terrível, irmãos. Vejam. Experimente. Ouse chegar para o seu melhor amigo. Para cumprir aquilo que ele mesmo está dizendo. Eu prefiro uma dura verdade. Diga na minha cara mesmo. Pode dizer, dou o que doer, pode dizer. Eu prefiro que a pessoa me diga a verdade mesmo que me doa. Experimente dizer a verdade para a pessoa. E se for a verdade absoluta de Deus, ela vai repelir, ela vai ojeriza, ela vai rebater, ela vai se sacudir, mas ela não vai reter essa palavra. Admoeste. Não bajule. Não empreste seus ouvidos para que a pessoa diga, é por esse motivo, é por esse motivo, e é por esse motivo, e é por esse, e é por esse. Você está errado. Quem lhe magoou, perdoe, assim como Cristo perdoou você. Você pode, a graça está sobre a sua vida. Quantas vezes? 70 vezes 7. O limite de Pedro sendo testado ali. Pedro só queria uma resposta. Eu quero saber até onde eu vou, porque depois que tiver o limite aí, está em você. A graça está em você. Você vai perdoar todas as vezes que o seu irmão pecar contra você. Todas as vezes que o seu irmão pecar, você vai perdoá-lo. Quando eu oro o Pai Nosso, cuidado com a mentira, a hipocrisia. Cuidado para não quebrar o terceiro mandamento. E usar a palavra do Senhor em vão e dizer, perdoa os meus pecados assim como eu perdoo aqueles meus irmãos que têm pecado contra mim, que têm me ofendido. Porque eu estou dizendo, Pai, não me perdoe. Porque eu não vou perdoar os meus irmãos. Eu não consigo imaginar um céu onde eu vou ter aquelas pessoas que deixaram de congregar e de surpresa vai dizer, viu como Deus é tão bom? Ele deixou você lá no canto do céu, por favor, lá. E você que odeia, que não consegue suportar e viver com aquele, porque você tem nojinho dele, porque você é melhor do que ele, porque ele não te serviu como você gostaria de ser servido, para o lado de cá. Eu não imagino Deus conseguindo fazer esse céu desse jeito, satisfazendo o nosso coração sujo, podre. Sabe por quê, irmãos? Ele está dizendo, admoeste. Quanto mais você vê que está se aproximando o dia, ou seja, quanto mais ele vê que não tem tempo para picuinha, quanto mais ele vê que não tem tempo, deixa eu usar outro termo nordestino, pantim ou pantinho. Veja, estamos falando da coisa mais séria do mundo. Estamos falando da melhor coisa da tua vida. É o dia que se aproxima. É o dia que você deve dormir e acordar pensando, chegou o grande dia. Será que é hoje, meu Deus? Meu Deus, será que é hoje? Irmãos, isso não é fanatismo, isso é amar a glória do Senhor. Isso é manter firme a confissão, isso é crer em Cristo. É você acordar mesmo o seu salário ter acabado de aumentar. É você ainda estar na noite de núpcias com o seu noivo, com sua noiva, mas mesmo assim você olhar e dizer assim, meu Deus, será que é hoje que o Senhor volta? A gente sabe que cada vez mais, porque em Cristo Jesus foi inaugurada uma nova ordem, é o fim dos tempos. Quando Cristo morre, ressuscita e vai assunto aos céus, intercede em nosso favor de contínuo, é a nova ordem, ou seja, os últimos dias. Estamos nos últimos dias. O dia se aproxima. O autor de Hebreus vai dizer, irmãos, se estimulem a investir na vida do teu irmão, em carregar teu irmão nas costas, isso que é amor, em perdoar quantas vezes for, em suportar, em olhar teu irmão como melhor do que você, ele é melhor do que você, rapaz. Ele vai dizer, quanto mais quando a gente olha para frente e vê, está chegando, não temos tempo para isso.
A nossa mente não pode estar em outras coisas, em mim mesmo, porque isso acontece quando eu estou pensando muito em mim mesmo, quando eu sou o centro. Eu paro de olhar para frente porque eu estou olhando para mim. O tempo todo o autor de Hebreus quer dizer, olhe para Cristo, olhe para Cristo. Quando ele fala, o dia se aproxima. Esse dia com D maiúsculo aí. A gente poderia dizer, ele está falando do domingo, pastor? Como o Novo Testamento fala domingo? Não é sobre o domingo que ele está falando, mas sobre aquele domingo. Sobre aquele descanso. Quando você faz uma exegese sobre esse dia aí, você vai ver que há uma limitação. Há uma limitação, não dá para especular se isso é um domingo. Ele está falando exatamente sobre aquele dia em que você vai prestar conta diante de Deus. Ele está falando sobre aquele dia do qual você vai estar face a face com o Senhor. E Ele vai prestar conta daquilo tudo que você ouviu e que você não viveu. Quanto mais vocês veem que o dia se aproxima, queridos, quanto mais nós nos aproximamos daquele grande dia, algumas coisas o autor de Hebreus vai colocar para aqueles irmãos e para nós. Quanto mais nós vemos que o dia se aproxima, nós devemos ter uma consciência livre, leve, para estarmos constantemente na presença do Senhor, recorrendo graça na ocasião oportuna, recorrendo ao Senhor para saber qual é a sua vontade. É isso que Ele nos diz. Veja, sempre entrando em sua presença, sempre se aproximando do Senhor, sempre guardando firme a nossa confissão, sempre considerando os meus irmãos. E tantas coisas somente nesse pequeno texto, irmãos. Sabe o que o autor quer dizer? Vocês precisam estar cada vez mais afiados para o grande dia. Vocês precisam ser cada vez mais transformados pelo Senhor, santificados. Aquilo que nós lemos agora em Efésios. Purificados cada vez mais. Cada vez mais vivendo para a glória de Deus e não para a sua própria. Queridos irmãos, não tem como pensar em igreja de outro jeito. Não tem como pensar em igreja em outro jeito, de outra forma. Não tem como, queridos, crer em outra forma de entrar na presença de Deus. O dia se aproxima. Nós precisamos que essa pregação ecoe, que essa mensagem ecoe em nossos corações e que nós possamos ecoá-la pregando isso aos outros, aos não salvos ou àqueles enganados. Qual o lugar, meu irmão, que você deseja entrar e o acesso é restrito? Qual o lugar que você já almejou e você se sentiu até mesmo complexado? Jesus Cristo, Ele vence e te dá a vitória para que você entre e ali dentro permaneça na sua glória eterna. Ele te concede isso hoje à noite. Ele te concede isso agora. E a grande demonstração é, o dia está se aproximando. Você não tem mais tempo. Confie não em você mesmo nessa salvação, mas confie no sumo sacerdote e nesse sacrifício, no sangue de Cristo. Não confie nas suas obras, não confie nem no seu próprio arrependimento, mas confie no Senhor Jesus Cristo. Apenas nele, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Assim iremos permanecer firmes em nossa confissão e sempre encorajados para estarmos na presença dele. Amém, irmãos?